Papo de futuro. 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 Alô, galera! Estamos voltando com mais um Papo de Futuro. E hoje nós vamos trazer as questões indígenas, audiovisual e de meio ambiente, né, Lezé? Isso, demais, demais. Questões muito necessárias nesse momento. E a gente tem pessoas especiais para falar com a gente. A gente vai falar com a Priscila Tapajoara, que é cineasta, também de uma tribo de povos indígenas. Na verdade, a gente vai aprender sobre termos, sobre muita coisa que a gente não sabe, né? Que a gente reproduz diariamente. Eu acho que vai ser muito importante. E a gente também vai falar com o Léo Otero, que é um grande amigo cineasta e ativista de questões ambientais. Eu acho que o Papo de Futuro hoje, Tícia, vai estar recheado. Com certeza. Nossa Senhora, não vejo a hora da gente trazer os nossos convidados. Então já vamos chamar eles, mas antes nós vamos passar um mini doc, né? Um mini doc produzido aí pela Priscila. Vamos assistir, depois a gente volta com ele se apresentando pra gente. Vamos lá. Nossos ancestrais, que eles benzem, eles curam, eles têm o poder de dizer o que cura, o que não cura, eles têm o poder de dizer o remédio que vamos tomar, que vai servir para aquela doença. E esses são o que nós devemos acreditar e não deixar perder. Elas falam que a gente tem que, tomar cuidado. Em todo canto tem espírito, tem um dono. Que no caso, na água é a mãe d'água, na mata é a mãe da mata, que é a curupira. E esses espíritos que andam por aí, que no caso são os donos de lá. Beleza, só um trailerzinho, hein, Tice? Eu já queria ver mais, já queria ficar trazendo toda essa tradição aí, que lindo. Então vamos chamar eles para falar um pouquinho sobre histórias, né? Por favor. Muito bem-vindos. Bem-vinda, Priscila. Bem-vindo, Léo. Oi. Priscila, por favor, se apresenta pra gente. Fala um pouquinho da sua história, do seu povo. Oi, gente, meu nome é Priscila Tapajoara, eu sou do povo Tapajó, que é um dos 13 povos que estão localizados no Baixo Rio Tapajós, no estado do Pará, aqui na cidade de Santarém. E o povo Tapajó é um povo muito antigo, a cidade de Santarém, né? É conhecida como a cidade mais antiga do Brasil, mas com a chegada dos invasores, os meus antepassados tiveram que fugir da cidade, enfim. Mas a nossa cultura é bem forte aqui, a questão da cerâmica, que é bem conhecida internacionalmente, a questão também da cuia, como entre outras coisas da nossa região. E aqui eu trabalho com audiovisual. Eu sou formada em produção de audiovisual, eu trabalho com fotografia, com cinema, com dança, e eu sou co-coordenadora do Mídia Índia, que é uma rede de comunicadores indígenas em nível nacional, né, que é um lugar de fala dos povos indígenas, onde a gente consegue
dar notícias e mostrar o que está acontecendo em nossos territórios com o nosso olhar, porque a gente sabe que o meio de comunicação é um meio muito monopolizado e não mostra aquilo que realmente deveria mostrar da população indígena, da nossa luta, né? Da nossa luta ambiental e por nossos direitos. Então, o Mídia Índia mostra a realidade da luta dos povos indígenas, né? E é isso, eu acho que é isso. É muito. E você, Léo, fala um pouquinho aí pra gente. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite aí de participar do programa. Eu sou fã, eu assisto vários, eu acho muito legal e eu estou bem feliz de participar hoje. Eu sou produtor cultural e também documentarista e eu comecei a minha carreira produzindo vídeo aí em Ribeirão Preto com o coletivo Fuligem, né, de comunicação e arte, que inclusive está completando 10 anos agora, esse ano, e eu parabenizo aí todo mundo. E, enfim, pela minha trajetória de produção de vídeo, eu sempre busquei filmar e produzir conteúdos que a gente não encontrava nas grandes mídias, né, nos canais tradicionais de notícia e tudo mais. E isso foi o que, em 2013, com o grupo que a gente fazia parte, que é o Fora do Eixo, culminou na criação da Mídia Ninja, né? Que é a Narrativas Independentes, Jornalismo em Ação, que tratou de buscar documentar as protestas de rua, todas as questões sociais que a gente estava passando no Brasil naquele momento. E isso foi me levando a descobrir novos movimentos e novas lutas assim que eu desconhecia até então, não tinha tanta proximidade. E uma delas foi participar da cobertura documental do Encontro Nacional Indígena, que é o acampamento Terra Livre, que acontece todo ano em Brasília. Agora, esse ano, como a gente está nessa situação de pandemia, né, ele foi cancelado a versão presencial, ele foi virtual. Mas ali para mim foi um grande aprendizado assim dessa luta tão antiga, né, que tem já 520 anos que os povos resistem sobre as invasões dos brancos, né, da gente que foi misturando essa ocupação de territórios e tudo isso. Enfim, e ali eu encontrei a Priscila, a gente se conheceu ali na luta também, documentando situações de muita resistência, assim. E a partir daí também eu fui descobrindo e entendendo melhor a do meio ambiente e a importância dela e o quanto que isso está conectado em todos nós, seja a gente morando no campo, na cidade, ou os povos que vivem nas aldeias, ela é uma luta que afeta todo mundo, né? Então, um pouco é isso, assim, para começar a conversa hoje. Olha só que algo interessante que o Léo falou aí, eu já vou engatar com a nossa pergunta para Priscila, né? A gente falou de audiovisual, falou da questão indígena, e esse é um momento que a gente tem que comunicar as coisas que acontecem independente do lugar, né? Então, a Priscila mesmo, indígena, tem um acesso aí ao audiovisual. Eu queria saber como que tá as condições indígenas no Brasil, né? Porque eu fico contente assim, ao saber que você se formou em audiovisual, mesmo estando aí no Pará e tal. Fala pra gente como que é a condição para ter o acesso a essas questões da educação, da tecnologia, das tribos indígenas hoje, assim, se puder passar até um panorama no geral. Rola isso? Rola. Mas antes de tudo, esse termo tribo a gente não reconhece, é povos, é aldeia, é etnia, que é um termo que foi dado pelos colonizadores, né? Então a gente não reconhece isso como algo que nos representa. Enfim, é lá dentro. Isso, desculpa te interromper. Então, a questão de tudo... Oi. É importante para a gente essas correções, você pode fazer em todo momento, porque
povos indígenas, entendeu? Às vezes a gente ignora o que tem valor para vocês e a gente tem que realmente entender. Então, por favor, corrija-nos todas as falas que for e eu não vou ter medo de errar, só quero aprender, entendeu? Povos indígenas, não erram mais. Eu acho que é legal até para quem está em casa sacar isso, né? É porque é um termo que foi dado, né, pelos colonizadores, pelos invasores, porque a gente sabe, né, que eles queriam chegar na Índia. Então, por isso que eles chamam nós, povos indígenas. E esse termo não a gente não reconhece, a gente não se reconhece como indígena, a gente se reconhece como povos indígenas, que são uma pluralidade de povos, há várias etnias falando várias línguas com culturas totalmente distintas uma da outra. Então, povos indígenas, ou aldeias, ou comunidades, enfim. A questão, assim, eu digo que hoje, com esse meio da tecnologia, né, no século XXI, do acesso que facilita a nossa comunicação, eu acho que é algo que tem facilitado na luta dos povos indígenas, de certo modo, porque aqui, eu posso dizer de onde que eu venho, aqui na minha região, é muito difícil você ter acesso a estudar determinadas coisas. Aqui em Santarém, a UFOP, a Universidade Federal daqui, é a universidade da América Latina, foi reconhecida, que tem mais povos indígenas e quilombolas estudando. Mas a gente sabe que há uma dificuldade tanto para ingressar na universidade e principalmente para permanecer na universidade, porque as pessoas têm que vir dos seus territórios, ficar aqui na universidade, morar na cidade, e às vezes não tem dinheiro para se manter, etc. É muito difícil. Então, muitas das vezes, tem indígenas que estão dentro do território e gostaria de estar aqui e não pode por causa dessa dificuldade financeira. Então, assim, principalmente, e eu digo isso que é mais para algumas áreas ambientais, que é o que tem aqui na região, né? Antropologia, biologia, história, tá? Mais ciências e algumas de exatas. Mas voltada para a questão da arte, que a gente não pode esquecer que nós, povos indígenas, nós produzimos muita arte, e essa arte vai desde a música, da cerâmica, da pintura, da dança, de filmar, de produzir um filme, da fotografia. Só que para isso a gente precisa ter alguns aprendizados, né? Aprender a utilizar algumas ferramentas, principalmente no âmbito do cinema e da fotografia. E na nossa região, a gente não tem esse acesso facilitado, é bem precário. Então, no meu caso, eu tive que sair da minha região, morar em São Paulo, eu morei durante 4 anos em São Paulo, para poder estudar e adquirir esses conhecimentos. Só que essa oportunidade que eu tive, muita da gente da minha região, muito jovens, que gostariam de aprender, não tem. Então, uma das coisas que a gente acaba fazendo, eu, principalmente, enquanto mídia índia, mas sozinha, eu faço muitas oficinas aqui na minha região, de ensinar a juventude a utilizar os equipamentos que ele tem. Pode ser o celular, eu digo que é algo que todo mundo tem aqui e que eles podem utilizar para mostrar o que está acontecendo no território, que às vezes pode ser desde uma invasão a um campo. E que isso é importante, a gente saber utilizar essas ferramentas do século XXI em prol da nossa luta. E que antigamente a gente não tinha tanto isso, né? Se a gente tivesse, há 519 anos atrás, um telefone que um jovem pudesse filmar um ancião contando uma história, um ancião fazendo algo, muitas das coisas da nossa cultura não teria se perdido como se perdeu. Né? A gente sabe que se perdeu muita coisa, principalmente aqui nos povos da região do Baixo Tapajós. Mas com esse acesso à tecnologia tem nos ajudado bastante, sabe? Mesmo que seja um acesso precário, que seja direcionado para algumas pessoas, porque em alguns territórios só alguma pessoa aprendeu a mexer na câmera, ou só em algum lugar tem drone e outro não. Mas isso tem facilitado na questão de denúncia de invasões de territórios, porque hoje
principalmente com a situação que a gente está, né, da pandemia, as pessoas terem que ficar em suas casas, nos territórios, os invasores, eles não deixaram de invadir, eles estão lá. Então, assim, daqui da minha casa eu vejo as balsas na beira do rio carregadas de soja. Então, isso quer dizer que não se parou de trabalhar no garimpo, os garimpeiros não pararam, os sojeiros não deixaram de trabalhar, os madeireiros não deixaram de trabalhar, eles continuam invadindo, né? Invadindo as terras. Então, isso, não, como a gente tem um acesso difícil em determinados lugares, determinadas aldeias, as pessoas que vêm de fora, o jornalista, né? Eles não podem ir para o nosso território e registrar. Muitas das vezes eles nem sabem o que estão acontecendo. Então é muito importante o que está acontecendo hoje dessa utilização dessas novas ferramentas, porque nós mesmos registramos o que está acontecendo, sabe? Nós mesmos divulgamos o que está acontecendo no nosso território, essas invasões, às vezes essa dança, às vezes o ritual, o canto, a história. Então, é importante essa inserção a esse meio tecnológico, apesar de que muitas das pessoas acham que indígena que fala português, que indígena que mora na cidade, que indígena que usa roupa, que indígena que tem um celular ou uma câmera não é indígena, né? Porque as pessoas falam que a partir do momento que a gente está ingressando nesse mundo, que na visão deles não é indígena, a gente está perdendo a nossa cultura. Só que, na verdade, a gente não está perdendo a nossa cultura. A gente continua sendo indígena porque não é você ter um celular ou você não ter um celular que vai te fazer mais ou menos indígena, né? É uma coisa que eu sempre digo, tipo, um brasileiro vai nos Estados Unidos, ele não vai deixar de ser brasileiro, ele vai continuar sendo brasileiro. Então, por que nós vamos deixar de ser indígena? Muito legal, muito legal. Então, eu já queria também conversar um pouquinho com o Léo e sobre o que a Priscila falou, eu queria saber de você como que foi essa aproximação, né, nesses povos, como que você chegou até o conhecimento da Priscila, até conhecer ela, como que é essa chegada, né, até esses povos, assim, existe um choque, existe... explica pra gente como que você chega até esses povos. Então, como eu falei, a minha trajetória de documentar e tentar mostrar situações assim de questões sociais que eu achava que eram importantes ser contadas me levou até o ATL, né, que é o Encontro Nacional Indígena que acontece em Brasília. E ali eu encontrei a Priscila numa situação até um pouco extrema, assim, né, porque a gente estava numa situação um pouco tensa ali na AGU, que era um momento de muita pressão e muita repressão também da Força Nacional. E a gente se encontrou ali num momento que foi um pouco assim, linha de frente da documentação, né? Quando foi isso, Léo? E Desculpa. isso foi em 2018, né? Se eu não me engano, acho que foi no 2018. E a partir desse primeiro que eu participei, que eu fiz a cobertura junto com a mídia Ninja e o Greenpeace, que estavam fazendo uma cobertura também do encontro como um todo, a partir dali aí é um caminho sem volta, porque são relações que a gente faz, são vínculos que a gente cria que não se desfaz do dia para a noite, assim. Então, a minha relação com a Priscila só se fortaleceu nesse tempo, né? A gente já se encontrou outras vezes em outras situações também. E é uma caminhada longa, assim. A gente comenta um pouco que não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona que é preciso ter muito preparo, paciência e resiliência, assim, porque é uma situação muito complexa, muito ampla. E hoje a gente está passando por um período muito difícil também nisso, com o governo que a gente tem, que está completamente... está abrindo mão de muitos direitos que foram conquistados a muito suor e muito sangue, e está entregando a mata e várias das riquezas do Brasil
a preço de banana, né? E isso está custando muitas vidas. Então é um momento muito crítico assim para essa questão. Ó, pra gente é muito importante falar disso, porque geral que assiste Papo de Futuro, a gente tá aqui em São Paulo e às vezes a gente vê Brasil a partir de São Paulo, tá ligado? Das coisas que a gente vê aqui. O Brasil ele é diverso, tá ligado? E aí quando a Priscila vem e fala que povos indígenas são vários povos, tá ligado? Eles se dividem de várias formas, várias culturas. A gente vai falar de várias outras questões que você citou aí, Priscila, mas fala um pouquinho mais pra gente sobre os povos indígenas, alguns povos que diferenciam um do outro, de regiões. Como que rola isso? Como que a gente identifica e como que vocês se identificam com essa diversidade de povos? Então, é um pouco até complicado, mas enfim. É isso, né? Pela FUNAI, são 320 povos registrados, mas a gente sabe que tem outros povos aqui no Brasil que estão fazendo um ressurgimento, que a gente fala, que são povos que são dados como extintos e que hoje eles voltaram a se afirmar novamente enquanto povo, né, enquanto comunidade. E isso pelo governo e por muitas pessoas não são reconhecidos. Mas há essa pluralidade, assim, nos povos indígenas de tanto ter povos indígenas que são povos que são isolados, que eles se mantiveram, né, isolados, né, continuaram fugindo do mundo não indígena, né, do branco, dos invasores, para preservar o que eles gostariam de preservar, né, da cultura deles. Mas já também tem povos que não são tão isolados, assim, tem mais contato com o mundo não indígena, tem outros povos que têm muito mais contato com o mundo não indígena, que já perdeu a língua, que já perdeu alguma parte da sua cultura, e isso não vai dizer que eles não são povos indígenas, eles são, porque em algum determinado momento da história, eles tiveram que negar suas origens, eles tiveram que se silenciar para permanecer vivos, né? E aí agora, quando eles se sentem mais confiantes, não sei se eu posso dizer essa palavra mais confiante, mas eu vou acabar usando ela, para se afirmar enquanto povo, eles estão se afirmando e resistindo novamente, né? Conhecendo seus direitos e resistindo e afirmando enquanto povo. E também tem povos que estão dentro da cidade, que estão dentro da cidade, mas que não se perderam a língua, que não se perderam a cultura. Então é isso, quando as pessoas acham que o povo da Amazônia, o que as pessoas têm na imaginação quando se imagina em relação a povos indígenas daqui no contexto amazônico? Já se imagina aquele povo indígena que é selvagem, que come gente, que anda pelado, e etc. e tal, que é uma visão estereotipada que vem de 520 anos atrás, né? Que foi uma visão escrita pelos invasores. Mas aqui na região amazônica tem uma diversidade de povos. Tem povos que estão isolados, como tem povos que não estão isolados, que estão dentro da cidade. Então eu digo assim, que aqui na minha região, no Baixo Tapajós, tem uma aldeia, que é a aldeia Oteus do Chão, que é uma aldeia onde se tem povos indígenas e não tem povos indígenas morando junto. Então, é uma aldeia onde tem uma visibilidade turística muito grande, que vem muita gente de fora, pessoal de São Paulo, de outros países, e começaram a morar lá. E isso é um território indígena, do povo Borari, é uma aldeia. Muita gente reconhece como aldeia, mas tem muita gente que não reconhece como aldeia. Como aqui em Santarém. Aqui em Santarém tem muitos indígenas que moram dentro do contexto da cidade. Tem indígenas que reconhecem aqui como a aldeia mãe, mas tem gente que não reconhece, né? Porque já é uma cidade grande onde tem outras pessoas morando. E é isso, quando eu digo que quando eu estava em São Paulo eu falava que eu era indígena da Amazônia, as pessoas já achavam assim, nossa, como é que tu fala com a tua mãe? Ai, vocês criam jacaré, vocês criam onça e etc e tal.
porque tem essa visão, como foi construída essa visão e ainda não foi tirada essa visão dessas pessoas, né? E é isso, eu digo que o meu povo perdeu sua língua, o meu povo perdeu um pouco da sua cultura, né, da sua espiritualidade. Aqui nos meus antepassados tinha uma questão espiritual muito forte. A gente ainda tem conhecimento de medicinas e da cerâmica e da cuia, só que tem coisas que se perderam. Então as pessoas não acham isso, elas acham, né, que todo o povo amazônico, todos os povos indígenas que vivem na Amazônia são aquele que eles conhecem, sabe? Que eles imaginam, na verdade. Mas não, tem essa diversidade. Tem muitos povos aqui na Amazônia que perderam sua língua, que perderam uma parte da sua cultura e que hoje não, mas já há muito tempo, né, para cá, estão significando, né, buscando se afirmar como povos indígenas, resgatando uma parte da sua cultura. Como também tem povos indígenas em São Paulo. Dentro das cidades de São Paulo, tem aldeias. E as pessoas não conhecem. Tem aldeias do povo Guarani, Buiá, lá em São Paulo. E as pessoas não sabem, entendeu? Então, e eles, por mais que eles estejam dentro da cidade, eles estão mais para a região periférica, né, da cidade de São Paulo, mas eles continuam preservando a língua deles, eles não perderam essa língua deles, a religião, né, a espiritualidade deles, a reza é muito forte, como também tem não sei se posso dizer que é uma aldeia, porque não é uma aldeia, mas dentro de uma favela que é Paraisópolis, em São Paulo, tem uma comunidade indígena do povo Pancararu. Eu acho que é Pancararu, né, Léo? Eu não me lembro muito bem, mas é um povo também do Nordeste. Que vive dentro da favela e a gente não sabe. Eu nunca fui lá, mas eu conheço gente que é de lá. Então, assim, São Paulo tem mais de 65 mil indígenas vivendo num contexto tanto aldeado dentro da cidade de São Paulo quanto fora. Então é isso, assim, em cada região vai se modificando, né? Tem povos que conseguiram manter a sua cultura muito mais preservada do que os outros, né? Muitos povos perderam e tiveram que negar suas origens para se manter vivo, para se preservar vivo e estarem vivos hoje. Muito importante essa sua contribuição. Olha, Tício, vamos fazer o seguinte, acho que a gente vai ter que chamar um intervalo, na sequência a gente volta, porque bora. Olha só, esse lance que ela nos trouxe aí da galera de repente perder a sua história, tá ligado? E o Papo de Futuro hoje tá trazendo eles aqui, eu acho que ele tem que ser isso mesmo, eles têm que nos trazer informações que de repente a gente não tem o privilégio de sempre ter, né, não? Exatamente, a gente tá aqui, ó, sentadinho, assistindo, aprendendo. Vamos chamar o intervalo, na sequência a gente volta então com mais aí com a Priscila e com o Léo, beleza? Bora! Papo de Futuro. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Papo de Futuro. Estamos de volta com mais uma edição do Papo de Futuro, segundo bloco com uma ideia deliciosa sobre meio ambiente, povos indígenas e também audiovisual, né, Tici? É isso, estamos aqui com esses nossos convidados super especiais, contando pra gente um pouquinho dessa experiência. E aí eu já vou voltar com o Léo, então, porque ele estava contando pra gente que ele teve uma visita nos povos Xingu, né?
E eu queria que você contasse um pouquinho, Léo, pra gente dessa experiência aí, de como foi essa imersão aí. Foi em janeiro, eu fui convidado por uma organização que chama Engaja Mundo, que é formado principalmente por juventude. E ali eles programaram um ciclo de vivências e oficinas de várias temáticas, assim. E eu fui convidado para passar um pouco do que eu tinha do audiovisual, da comunicação e ativismo, né? Porque hoje em dia foi o que a Pri contou assim pra gente, né? Todo mundo hoje, grande parte das pessoas tem acesso já ao celular, a essas tecnologias da internet que possibilitam que a gente faça um impacto bem grande, assim, de fazer a informação chegar e sair de onde antes não era tão fácil assim, né? Então ali a gente passou, foram acho que 10 dias, se eu não me engano, e foi incrível porque foi numa região na margem do rio Xingu, com muita natureza e uma desconexão total, assim, sem sinal de celular, sem internet, nada disso. E com muito aprendizado, muita troca, assim, uma vivência bem bonita que a gente teve e amizades que ficaram também, que perduram até hoje, a gente vai se falando, né? Foi dali que depois na volta eu descobri que existia o coronavírus, assim, quando eu voltei em São Paulo, que eu cheguei num Uber ali para ir para casa, o motorista contou, ah, e aí onde você estava e tal, porque você viu que tá tendo vírus e tal. Falei, nossa, Caramba! vírus, né? Parece aquelas histórias de ficção científica, assim. E foi interessante essa reflexão, assim, né? Do quanto que existem vários mundos para a gente viver, né? A gente pode ficar em várias realidades possíveis, assim, né? Legal, legal. Eu acho que a gente tem um vídeo seu na sequência. A gente pode colocar para ilustrar um pouco tudo isso que você disse. Vamos assistir? Tá no ponto, né, Guto? Vamos lá então, vamos dar uma olhada. Justiça é o nosso território nas nossas mãos. Justiça é termos uma saúde de qualidade que respeita a nossa especificidade. Justiça é termos a nossa educação específica e diferenciada, respeitando os princípios e valores de cada povo. É o nosso território não ser invadido, é a nossa liderança não ser assassinada. Então tudo isso significa e representa justiça para todos nós. E é isso que nós estamos fazendo aqui na esplanada dos ministérios, na frente do Supremo Tribunal Federal, né, querendo justiça. Nós estamos aqui nessa marcha, né, exatamente com essa palavra de ordem, justiça, por toda essa situação que hoje representa no nosso país, para levar o conhecimento de toda a sociedade, não só brasileira, mas ao mundo, do que vem acontecendo com os povos indígenas no nosso país. Meu, vendo esse vídeo aqui, eu fico agora pensando nas condições, as tentativas de explorações, as perseguições aos povos. Eu queria que a Priscila falasse um pouco mais sobre isso, como tem se dado, porque a gente vê que nesse momento, às vezes o governo demonstra que está querendo que as pessoas vão lá e explorem essa questão, esses espaços, essas reservas. Como que está esse momento para vocês? Priscila, diga por favor. Então, como eu falei, né, da questão de que há uma pluralidade de povos, né, mas mesmo com essa pluralidade, independente de onde nós estejamos, o nosso corpo, o nosso território sofre ameaça. Então, essa ameaça vem desde quando os invasores chegaram aqui, claro, né, mas com o decorrer do tempo tem se aumentado. E, principalmente, com esse atual governo, que já se declarou ser o governo anti-indígena, anti-meio ambiente, as invasões, né, aumentaram em nossos territórios. Então, tanto quanto a gente acha que em São Paulo não tem floresta, que não tem povos indígenas, e os povos indígenas de São Paulo não sofrem nenhuma ameaça, sofrem sim, né? No começo do ano teve o problema com a construtora Tenda, que foi, a Tenda chegou, que nem, não é dentro do território, né, demarcado, mas ali é um território guarani, né?
mas pela lei não está demarcado como um território deles, mas é. E a tenda chegou, né, começou a derrubar árvores muito antigas, né, muito antigas, umas anciãs da floresta foram derrubadas para se construir prédio. E os parentes foram lá, né, e ocuparam aquele espaço em defesa daquele pedaço da Mata Atlântica que ainda resiste no meio de uma cidade gigantesca que é São Paulo. Mas também, em qualquer outro lugar que você vai do Brasil, você vai conversar com algum indígena, você vai ouvir ele falando de invasões. Então, aqui na minha região, na região de Santarém do Baixo, Jorge, a gente tem um grande conflito com a questão madeireira, que os invasores, né, entram em nosso território e extraem madeira ilegalmente. Né? A questão da soja, que os sojeiros estão subindo do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, estão invadindo o Pará, né, porque eles falam que aqui a terra é mais barata. E realmente aqui na nossa região não é que a terra é barata, mas que a lei não funciona, né? Como eu posso dizer? O IBAMA, o INCRA, esses órgãos que deveriam cuidar, né, das leis ambientais, não funciona do jeito que deveriam funcionar. Então, eles acabam facilitando, não há uma fiscalização. Então, isso acaba facilitando para que se tenha invasões na nossa região. Então, aqui na região do Baixo Tapajós tem uma questão muito grande com a questão da soja, por causa da estrada, da BR-163, que vem lá do centro-oeste, aqui em Santarém. E aqui em Santarém tem um porto, que é a Cagil, que é o porto com maior fluxo de exportação de soja da América Latina. Aqui na região, eles querem transformar toda a nossa floresta aqui próximo. Tem um projeto deles que daqui a 10, 20 anos é transformar toda a região num campo de soja. E isso quando você já se anda na região do Planalto, que é uma região onde não é próximo do rio, tão próximo do rio, é uma região mais plana, a gente vê plantações de soja que parece que está dando volta ao mundo, sabe? De tão grande que é. E essas plantações de soja, elas estão próximas a territórios indígenas, que é o povo Munduruku-Apiacá, né? E quando você desmata, você está matando a floresta, você está matando os animais, você também está matando nossos encantados, né? Você mata o solo, porque mata os igarapés. Quando se planta soja e quando se joga o veneno lá na soja, os agrotóxicos, né? Esses agrotóxicos vão para o solo, vão para os lençóis freáticos, que vão e invadem os igarapés. E nesses igarapés tem peixes. As pessoas bebem a água desse igarapé e elas começam a beber, elas começam a se contaminar. Então, assim, essa contaminação vem de vários lados também, vem pelos igarapés, que também vai para o rio, vem pelo ar, vem pelo solo. Então, tem muita gente aqui na região que está ficando doente e às vezes não sabe porque né, mas já se tem pesquisas que se vêm por causa dos agrotóxicos. Também aqui na nossa região tem a questão da grilagem, né, da invasão de grilagem, e do garimpo, na região principalmente do Médio e Alto Tapajós, é onde os parentes Munduruku vivem. É uma região onde se tem muito conflito com os garimpeiros, e é uma área que desde a década de 70 se invade, né, se está invadindo. E hoje também nesse atual governo, onde o Bolsonaro admite, alega que ele é a favor do garimpo, que ele vai ajudar os garimpeiros, isso inibe cada vez mais, né, com que os garimpeiros invadam os territórios. Então, lá no Alto Tapajós, tem lugares que são sagrados para o povo Munduruku, tem igarapés que são sagrados, tem regiões que são sagradas, que os garimpeiros já estão chegando lá, já estão invadindo esses territórios.
São lugares que às vezes nem os parentes do Urucu não vão para preservar. E hoje os garimpeiros estão lá, estão invadindo os rios, né? Os rios que são pequenos, que são os braços do rio Tapajós, porque o rio Tapajós nasce no Mato Grosso do Sul e acaba aqui em Santarém no encontro com o rio Amazonas. É um rio muito extenso e a gente sabe que ele está morrendo, né? Ele está mudando de cor e muito isso se dá por causa do garimpo, porque a partir do momento que eles vão lá, eles derrubam o barranco, né? Eles cavam o fundo do rio com as dragas, isso vai modificando, né, o rio e vai matando o rio, vai matando os animais que vivem no rio. Então, tem vários lugares do Alto Tapajós que o rio que era de cor verde virou branco, virou só barro, né? Então não se tem mais, não se é recomendável mais beber água daquele lugar, comer o peixe daquele lugar, mas os parentes têm que comer, têm que beber aquela água. Então eles também estão se contaminando com o etilmercúrio, né? Estão se contaminando aos poucos, eles também estão morrendo, né? Porque eles estão consumindo água e comendo peixe que está sendo contaminado, que já está contaminado, né? Por causa da questão dos garimpeiros. E, então, assim, com esse atual governo, se incentivou muito mais. A gente vê que tem muitas políticas, né? Além das falas, tem muitos projetos, tem a MP, que virou um projeto de lei. Então, assim, tem muitos projetos que são a favor dos invasores, né? A favor da grilagem, é a favor do garimpo, é a favor do sujeiro, né? Então, a gente vê que a partir do momento que eles constroem um porto graneleiro no nosso rio, barram o nosso rio, né? Aí isso aumenta o fluxo de transportadoras que vão e vêm e contaminam o nosso rio. Então, assim, a gente está sofrendo várias invasões de vários lados. E não é só aqui na região do Tapajós, essa questão do ferrogrão, da questão da soja, né, a questão do agronegócio, ela se expande para vários outros lugares, né? Então, assim, tanto no sul tem conflito, né, com pessoas que querem invadir a terra, no Nordeste, aqui no Norte, aqui no Pará e outras regiões também, se vê no Acre. A gente acha que às vezes o pessoal fala, acho que no Acre não tem isso. Tem um grande conflito também com os criadores de gado, com o sujeiro, né? Então, assim, em vários lugares, nós, povos indígenas, estamos sofrendo ameaças. Priscila, e desde sempre, né, essa perseguição e esse saqueamento das terras, né? E agora, o pouco que resta, esse governo, né, Tícia, ele faz questão de falar isso, de deixar, assim, nos discursos, e o discurso influencia muito. Acho que por isso que é importante a Priscila falar muito pra gente aqui, né, não, Tícia? Com certeza, né? Acho que é desde o descobrimento que eles são perseguidos, né? E é uma realidade complicada que piorou agora com esse governo, né? E aí eu queria até conversar com o Léo um pouquinho sobre isso, né? Porque a importância de vocês estarem fazendo projetos como o seu, de mostrar e tentar trazer para o maior número de pessoas para que a gente se junte e possa ajudar de alguma maneira, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, como está sendo, como que você sente, né, que tá sendo o alcance do que você quer mostrar, né? Porque eu acho que agora as pessoas estão mais interessadas em saber, eu acho que está conseguindo atingir mais pessoas, né? Assim, é a minha sensação. Então eu queria que você falasse um pouco se é isso mesmo. Sim. Bom, uma coisa que eu queria fazer uma analogia, assim, que eu pensei agora enquanto a Priscila contava, sobre o meio audiovisual mesmo, né? Porque no audiovisual a gente veio desenvolvendo esse trabalho justamente pelo avanço da tecnologia e essa facilidade, o acesso aos equipamentos, né? E a natureza, de certa maneira, ela é uma tecnologia viva também do planeta, né? A gente acaba não
acabou sendo envolvido um desenvolvimento totalmente extrativista, mas a gente vê quando, por exemplo, um pasto para criação de gado, né? Ou um campo de soja, ou aqui a gente tem muita cana-de-açúcar. A gente sabe o quanto que isso afeta no ar que a gente respira, que fica seco, né? As queimadas que vêm e deixam tudo... Tá um pouco alto o som aqui. A gente sabe o quanto que isso influencia assim no nosso dia a dia e no ar que a gente respira e a água que a gente toma. Então, eu acredito assim que seria importante que as pessoas entendessem que se existe um desmatamento no Pará, na Amazônia, em lugares que, por exemplo, quem está em São Paulo talvez nunca vai pisar lá, vai afetar do mesmo jeito. A gente vê que o planeta está passando por um intenso processo de aquecimento global e de várias questões ambientais assim que vem surgindo, peste, vem furacão, vem pandemia, vem várias coisas que as pessoas não entendem, né, da onde surgiu, mas é muito claro ver da onde surge quando a gente vê o desequilíbrio que o ser humano está causando no planeta, né? Quando a gente desvasta uma floresta, aquilo, além do benefício da árvore, de resgatar o carbono e tudo isso que a gente sabe de segurar a água, tem também muita energia viva ali, né? Tem o espírito da floresta, né? Como a Pri contou. Me permite uma observação. Eu acho que foi muito merecido São Paulo receber aquela nuvem de fumaça, entendeu? Não é nada positivo pra gente, mas eu acho que ela chegando aqui, tá ligado? Gerou um certo assim, pô, peraí, de onde vem isso? Por que isso tá rolando? Vocês lembram disso? Porque às vezes a gente fica muito aqui e acha que só afeta lá e que nada que ocorre lá nos afeta. Então eu acho que foi algo, né, Léo, assim, pra galera, é ruim sentir isso na pele dessa forma, mas eu acho que acabou rolando, a galera entendeu isso, né? Com certeza. Aquela semana que aconteceu isso, a gente estava em Brasília uma semana antes, que teve a primeira marcha das mulheres indígenas, que estavam trazendo justamente esse debate, né, do território, nosso corpo, nosso espírito, da importância de preservação do território. E aí, na semana seguinte, assim, eu já estava em São Paulo, eu via aquela nuvem com meus olhos, assim, parecia o filme do Independence Day, assim, tava acabando o mundo, parecia uma coisa muito assustadora. Eu fui deixa eu falar uma coisa, eu fui de Ribeirão até Jaú, tipo assim, eu fui de manhã, né, eu trabalhava em Botucatu, eu fui de Ribeirão até Jaú achando que o meu horário, eu tava mais cedo, mas depois eu vi que era uma nuvem de fumaça que tava interferindo ali no início do dia, cara, foi meio estranho pra mim isso aí. Então, assim, os sinais, na verdade, a gente já tem há muito tempo, né? As coisas estão sendo faladas há muito tempo. E parece que as pessoas, às vezes, só conseguem tomar alguma atitude quando realmente afeta pela dor, né? Que é uma situação dramática. Infelizmente, a gente caminha um pouco para isso. Por outro lado, sim, eu acredito que muita gente também está ganhando consciência e entender, por exemplo, que o consumo da carne, a gente gosta da carne e tudo, mas nesse modelo industrial que a gente compra no supermercado, pacote, e vem tudo, não sabe de onde veio, muitas vezes isso vem de fruto de desmatamento ilegal, sabe? Então, acho que é importante, quando a gente fala de meio ambiente, não é só também pensar em quem vive na Amazônia, mas quem vive na cidade também entender o que está consumindo, da onde vem o que você consome, quanto lixo que a gente gera, né? Então é um debate bem amplo, assim, que eu acredito que a nossa geração tem um privilégio de ter muita informação e ter um tempo, assim, para começar a trabalhar e criar novos hábitos, né? E aprender mais, cada vez mais também. Aprender, falou a melhor palavra, né, Tice? Exatamente. A gente tem que aprender muito, né? Tem que aprender muito, igual a Priscila trouxe, né, sobre, por exemplo, eu sou vegetariana, né, eu não como carne, nenhum tipo de proteína animal,
Mas quando a gente fala, é vegetariana, aí você vê assim, então vai comer carne de soja, coisa de soja. E aí a Priscila aí- trouxe o que as plantações de soja estão fazendo com o nosso mundo, porque além de precisar de muito espaço, ele acaba com o solo, não é isso, Priscila, que você disse? Então, também não é uma coisa, não é um meio legal de se comer e parar de comer carne, porque você vai estar do mesmo jeito destruindo o planeta, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito a aprender, mas eu sinto essa abertura, assim, e eu queria ouvir da Priscila também um pouquinho como ela sente esse alcance, né, do que ela fala, se ela acha que ela está sendo ouvida por mais pessoas quando a gente dá essa oportunidade de abertura, talvez um tempo atrás não teria. Como que você sente isso, Priscila, também? Antes de eu responder isso, eu só vou complementar o que o Léo falou. É que, assim, na Claro. verdade, a nossa Mãe Terra, ela já está nos avisando, né? Não é hoje. Ela está nos avisando sobre o massacre que nós estamos fazendo, né? A destruição que nós estamos causando. Então, que acontece uma coisa ali ou outra, é um aviso. Então, a gente precisa mudar. E isso eu não estou falando, é uma coisa minha que eu falo, mas sim muitos anciões. Então, meu avô fala muito, minha mãe, minha avó, e entre outros anciões que eu conheço, tem uma espiritualidade muito forte, falam isso. E a nossa Mãe Terra, realmente, ela está nos avisando, já de hoje, não é de hoje, sobre o que nós estamos fazendo e que a gente precisa preservar, né? Porque a floresta, a terra, os rios, a água, os animais, tudo é um presente que a gente tem, é o nosso bem maior. Então, se a gente não cuida dele, a gente também vai viver sem, a gente não consegue respirar sem um ar, né? Mas para a gente respirar um ar puro, a gente precisa de árvore, né? A gente precisa beber água, a gente não consegue sobreviver mais de 2 dias sem água. A gente precisa manter os rios limpos, né? E uma coisa muito triste é de ver o rio Tietê. Nossa, gente, eu choro toda vez. Eu choro ver o rio Tietê e Pinheiros, porque ainda mais para mim, essa minha ligação com o rio é muito forte. Como que as pessoas destroem, sabe? E é algo que eu sei que querem fazer na minha região. Então, isso é bem triste e é algo que realmente todo mundo tem que se conscientizar. Essa é uma coisa que eu falo. A luta pelo meio ambiente, a luta pela Mãe Terra, não é uma luta só dos povos indígenas, dos povos em geral que moram na floresta. É de todo mundo, porque quem está na cidade vai precisar respirar, vai precisar comer, vai precisar se alimentar. E sem a Mãe Terra que gera tudo isso, né, que é a nossa mãe que nos gera, né, que nos dá alimento, a gente não tem nada, a gente vai morrer. E sobre essa questão da queimada, é algo que, sim, já acontece há muito tempo, né? E nos últimos anos só se aumentou. E claro que com essa entrada do Bolsonaro no governo e ele afirmar que ele era a favor disso e incentivar para que se criasse o Dia do Fogo, né? Incentivar os fazendeiros, né? os donos dessa terra, né? A fazerem isso, só aumentou. E nesse período eu estava aqui e eu vi de perto. Eu fui para regiões aonde se estava pegando fogo. E é muito triste, porque você via animais, você via pegando fogo, a floresta destruída pela ganância, né? Porque o pessoal fala que é muita terra para pouco índio, mas quando você vê, é um fazendeiro que é dono de um. E essas terras, às vezes, em São Paulo, eles querem dar 2 hectares de terra para o povo guarani, sendo que para outras pessoas eles dão muito mais que isso. Parece que é um favor ainda, né? Isso, Mas não é, porque a terra é nossa, né?
a gente, né, que eles que chegaram e invadiram aqui o nosso território. Então, é um direito que é nosso. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que esses meios, né, de agradecer, me convidar para fazer parte do programa, eu acho que esses meios, dar essa oportunidade para a gente falar, eu acho que é super importante, sabe? Porque eu acho que já chega um momento aonde se outra pessoa vem e fala sobre a gente, né? Nós precisamos ter o nosso espaço de fala, nós precisamos ocupar novos espaços. Claro que o Léo, para mim, ele tem uma alma indígena. O Léo, ele é uma pessoa que nos ajuda nas causas indígenas e está cada dia aprendendo como tem outras pessoas, né? Mas ele também sabe que é importante ele trazer um indígena para falar junto a ele, né? Então, eu acho que isso que é importante, a gente dar esse espaço de fala, trazer pessoas que vivenciam essa invasão, vivenciam essa dor, né? Que nós, povos indígenas, vemos sofrendo, para poder falar, para que isso mostre para as pessoas o que realmente está acontecendo, né? Então, quando a gente produz um filme indígena, mais nós indígenas, quando a gente ocupa um novo espaço, a gente mostra aquilo que a gente, com a nossa visão, a gente mostra aquilo que a gente vê, com a nossa fala, a gente mostra aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente sente de alma, aquilo que a gente carrega dentro da gente. Então, é muito importante hoje esses momentos. Eu tenho um pouco de vergonha, às vezes, de ir em alguns lugares e falar, mas eu aprendi que se não for eu que vou falar, quem vai falar? Então, sabe, se eu tô tendo essa oportunidade de falar, vou vencer minha vergonha, vou vencer meu medo e vou lá e vou falar, porque eu sei que muitas das vezes que eu falei, isso acabou conscientizando a pessoa, tocando a pessoa de alguma forma e fez com que aquela pessoa fosse buscar mais saber sobre os povos indígenas, sobre a luta pela floresta, né, sobre a luta pelo meio ambiente, como diz. Não é uma luta só dos povos indígenas, é uma luta que tem que ser uma luta humanitária. Humanitária. Todo mundo. Demais, eu acho que suas contribuições no programa de hoje, né? Tícia, a gente está com o nosso tempo bem no finalzinho. Queria aproveitar. Mas foi muito importante, né? Foi muito legal, né? Espero que todo mundo aí que esteja assistindo preste bem atenção no que a Priscila está dizendo, porque é uma luta de todos. É uma luta Eles são os nossos guardiões, né? A terra é do ser humano, é de todos, né? E eles são guardiões, então a gente tem que cuidar deles para que eles cuidem da nossa mãe terra. Isso, a gente tem pouquíssimo tempo. Perdão, Tice, ia concluir alguma coisa? Não, pode falar. A gente tem pouquíssimo tempo. Cria sua consciência. Isso, cria sua consciência. Me desculpa, Tice. Eu queria que eles concluíssem, Léo, com um agradecimento e já deixasse aí um salve para quem quiser, de repente, conhecer um material que, de repente, é interessante, que tem na internet, que pode causar um impacto e a galera se conscientizar um pouco mais. Você pode falar disso pra gente rapidinho, Léo, e dar aquele salve pra galera do Papo de Futuro, agradecendo aí pela participação. Tá bom. Bom, é isso. Agradeço demais a participação. Para mim foi uma honra participar. E fiquei muito feliz da Pri também ter topado de participar, porque realmente é o que ela falou, assim. Eu vim aprendendo cada vez mais a entender, né, e ter mais empatia também nos lugares que eu percorro e saber o lugar de fala, né, e tudo isso que eu acho que é fundamental a gente saber, assim. Então, eu me sinto honrado mesmo de poder só partilhar esse momento aqui com vocês e eu agradeço demais. É isso. Por favor, Priscila. Ai, gente, obrigada novamente, né, pelo espaço de fala. Quem está nos vendo, se você quiser saber um pouco mais da nossa luta indígena, então segue nas redes sociais o Mídia Índia Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook.
Se vocês quiserem me acompanhar, é Priscila Tapajoara. É só por colocar Priscila Tapajó que já aparece. Para saber mais, acompanhar o que a gente está falando, os nossos debates e o que a gente está fazendo. E é isso, gente. Consciência sempre. Saiam da bolha. Procurem aprender mais, sabe? Vamos conhecer coisas novas, outros mundos e entender o que está acontecendo realmente no mundo afora, que não é só nesse que a gente vive. É isso. Obrigada, gente. Tice, e aí, vamos terminar desse jeito? Nossa, eu tava aqui, tipo, agradecida demais por essa oportunidade de poder dar, principalmente dar aí essa, né? Eu acho que é super legal, super importante. Então, se você gostou também aí, siga nas redes sociais, ajude e vamos salvar nosso planeta. Beleza. Papo de Futuro, então, vai terminando assim, agradecendo a todo mundo que está acompanhando a gente. E fiquem ligados aí, porque a gente vai deixar muita informação sobre essa galera que teve com a gente hoje lá no nosso Instagram. Beleza? Logo mais a gente está de volta, né, Tice? Logo, logo, semana que vem estamos de volta. Fiquem ligados e não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, colocar lá se tem algum assunto que você queira ver. Dá aí as suas opiniões pra gente, que a gente está sempre atento, lendo para atender o que você vê aqui com a gente. Isso mesmo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Papo de Futuro. 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 Papo de futuro.